Estamos a percorrer o distrito do Maranhão, no nordeste do Brasil. A paisagem é coberta de vegetação, dunas de areia, costa e savana. A densidade da população do Maranhão é de 17 pessoas por quilómetro quadrado. Uma grande parte da população vive na pobreza e tem que sobreviver com uma remuneração de 30 euros por mês. A maior fonte de rendimento do Maranhão é o minério de ferro. Para além disso, as pessoas vivem das plantações de soja, milho, caju, mandioca e das palmeiras do Avaçu. Antes, essas fontes de rendimento eram madeira, açúcar, cacau e tabaco. Uma expedição da coroa portuguesa nesta região causou muita desflorestação e destruição do meio ambiente do povo índio. Para conseguirem desenvolver estas grandes áreas, recorreram a escravos africanos. Por causa desta história colonial, ainda hoje, a riqueza e a propriedade privada estão injustamente repartidas. 2% de proprietários possuem 43% da área agrícola. Muitas dessas terras estão ainda em estado selvagem. Esses grandes proprietários são, em grande parte, os sucessores de traficantes de escravos ou de famílias nobres que, no tempo do reinado português, lhes foram oferecidas essas terras. Existem 4,8 milhões de agricultores que não possuem a sua própria terra. Estas estruturas injustas estão cravadas na sociedade há mais de 300 anos e são difíceis de alterar. Os sucessores dos escravos, os quilombas, e os índios, primeiros nativos, desse tempo ainda hoje lutam pelos seus direitos, sobretudo pelo direito à propriedade privada. Aqui, o MCP, também conhecido por Movimento das Comunidades Populares, está ativo e tenta, pelas suas atividades, ir ao encontro dessa injustiça e ajudar as pessoas a sair da pobreza. Outros objetivos do MCP são de lutar contra o despovoamento, pela forma de valorizar a cultura e se organizar. O que eles precisam são estruturas onde se possam reunir. Atualmente já existe um centro em Coroatá, mas, entretanto, este centro é pequeno e vai ter que ser expandido para um centro cultural popular. Para isso, terão o apoio das guias e escuteiros do Luxemburgo, mais precisamente da secção dos Ranger Rover. A divisa da RUT é meter-se ao serviço do próximo. Uma delegação dos LGS esteve em agosto de 2012 no Brasil para ter um contato mais pessoal com essa comunidade e com o MCP. Juntos estivemos na zona rural. Percorremos as suas habitações para tomarmos conhecimento da sua forma de viver. Aqui, em Santo Antônio dos Maranhenses, vivem umas 52 famílias. Esta é uma comunidade com muitas crianças. Muitas famílias vivem desde sempre aqui e vivem sobretudo da agricultura. Estes são ainda chamados de poceiros proprietários de facto. Com a ajuda da igreja e de sindicatos,
conseguiram de novo ser proprietários das suas terras e já estão registados. Ao MCP associam-se umas 7 câmaras de mais ou menos 2.000 famílias. Ach, guck mal, du hast einen Draht gezaubert. É passando, né? É. Falta a ração dela, tá bem com 3 dias. Falta É aqui, cura. Não derrama, cura. Pedrinho que tá com atrás do saco, Pedrinho. É. Vou jogar a lata d'água dentro da mão. Pega, Pedrinho. o hortelã. Com o apoio de MCP, esta comunidade conseguiu, nos últimos 10 anos, realizar inúmeros projetos com sucesso. Por exemplo, atividades esportivas com crianças e jovens da UGP, União dos Jovens Populares. Com a ajuda de representações teatrais, eles abordam a problemática da violência e da droga. Além disso, também organizam muitas danças e cânticos culturais. O povo morre, né? Então, não existe. Mais projetos da comunidade são a construção de um moinho para trabalhar a mandioca e o milho e uma debulhadora para o arroz. Para colher, um ano e meio. Em dezembro fica meia lona. Porque o sistema bancário brasileiro é corrupto. A comunidade criou a sua própria microbanca, onde metem as suas poupanças, podendo assim fazer empréstimos. Cada câmara tem a sua própria mercearia, onde se encontram diversos alimentos e produtos de casa. Aqui também se pode pagar com as suas sementes de babaçu. Na aldeia existe uma escola primária. Esta é subvencionada pela Câmara e a manutenção é assegurada pelas mulheres da aldeia. Estas mulheres costuram roupas para a venda e fabricam medicamentos naturais. Um grupo de 20 pessoas comprou um caminhão para assegurar o transporte pelas estradas de terra batida até Coroatá, que demora uma boa hora a chegar lá. Aí eu disse, tá bem, tá.
Kannst du jetzt ein Foto praktisch Oh, den nächsten Tag. Ungefähr. Nicht so neu, na komm, halt gut nicht geklappt. Numa primeira reunião com os nossos parceiros brasileiros, deram-nos a conhecer a sua história. Como foi prometido aos seus antepassados, pela coroa portuguesa, que iriam ter a sua própria autonomia, esta nunca foi cumprida. Mais tarde foram burlados, respectivamente expulsados com violência das suas próprias aldeias. Nos anos 70, depois de uma nova reforma nacional e de muitos esforços, finalmente foi-lhes reconhecido o direito à propriedade privada. Essa vitória não trouxe os progressos esperados em muitos setores. A miséria impede que haja um serviço médico minimamente qualificado. Depois, o tal progresso económico de que se fala atualmente no Brasil não existe para estas pessoas, pois elas estão sobre o domínio de grandes grupos económicos. A cidade, a pedra. Cidade grande, né? No nosso caso aqui, da comunidade e de outras comunidades da região, é uma forma melhor de convívio com o próximo. Pelo contrário, ela incentiva a... Em 77, a gente colhava algodão todo manual, catava o milho tudo manual. Aí, com 10 anos depois, chegou a máquina. Clínicas fechadas? Mesmo assim, a sociedade de consumo conseguiu o acesso nas pequenas povoações, porque quase todos têm uma própria televisão e antena parabólica, mesmo não tendo muitos recursos. Um pequeno grupo de emissores comerciais conseguiu, pelos programas e publicidades, mostrar-lhes uma falsa imagem da realidade. Diferentes setores conseguem fazer um bom negócio pelo facto da fé e crenças as conseguirem iludir. Por isso, a comunidade se revolta e festeja os seus próprios ideais cristãos. O Pai que me enviou, e eu ressuscitarei no último dia. O Evangelho é boa nova, que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho. A curto prazo, decidiram novos desafios. Tentar manter os jovens na terra ao revalorizar a sua própria cultura e criar os seus próprios rendimentos. Para atingir esses objetivos, reúnam-se na casa em Coroatá. Esta casa oferece às pessoas do MCP a possibilidade de cozinhar, dormir, reunir e organizar eventos. Se você pegar lá no pé, a gente já tá foi embaixo. Vai que pode. Mas a cara. Para juntar as pessoas das 7 comunidades, o espaço é muito reduzido. No âmbito da Odisseia 2013, nós vamos, num acampamento de construção, ampliar esse centro. Esta iniciativa dá a possibilidade aos jovens do MCP e do LGS de se conhecerem e estabelecer contacto com uma nova cultura e valores com a fraternidade, respeito, responsabilidade e solidariedade. Pois aqui é aberto, das roupas. Aberto. É lá, Ja, dat is het. camarim. Je boxen. Seria o pessoal... Mas
O método do desenvolvimento comunitário é o fato de uma comunidade perceber as suas necessidades e, para isso, tentar reunir todas as componentes necessárias. Se essas faltam, eles podem pedir suporte. É dessa forma que são realizados os projetos Odyssey, do LGS, no sentido de trabalhar para que os grandes grupos económicos não consigam impor as suas visões. Aí eles que a gente coloca só o período, né? Como nós temos geralmente 3 anos, aí a gente coloca. Vocês acima e já pode botar o pedido. Não. Antigamente nós temos nem fazer pedido. Finalmente, um acampamento de construção é muito mais do que somente trabalhar em conjunto. É uma oportunidade de, durante 2 semanas, poder viver, festejar juntos e poder se abrir para uma nova cultura e também alargar o seu próprio horizonte. Pelo facto que nenhum dos parceiros consegue sozinho atingir os seus objetivos, trabalhamos juntos com o intuito de criar um mundo um pouco melhor.